Oi, meu nome é Daiana Maria. Oi, meu nome é Ana Luísa e a nossa orientadora é a professora Samara Melo Valcácer. O título do nosso projeto, ele fala sobre a síntese de nanopartículas de alumina utilizando a água de coco verde e a água de coco maduro, pelo método Sol Gel Proteico. Partindo da bauxita, é a principal fonte natural de alumínio. No entanto, esse alumínio ele não é encontrado sozinho na natureza, ele é encontrado ligado a outros elementos, sendo o principal deles o oxigênio, que, dessa forma, quando os dois são ligados, eles formam a alumina. Essa alumina ela é bastante utilizada por possuir uma variedade de propriedades, como estabilidade térmica e elétrica, uma boa resistência e um bom isolamento térmico e elétrico, sendo assim, boas propriedades elétricas, térmicas, mecânicas e químicas. Dessa forma, ele é utilizado em aplicações comerciais e também é bastante apropriado para a utilização de aplicações em pesquisas de materiais, principalmente na área de ciência dos materiais cerâmicos. Quando se trata da indústria da cerâmica, nós temos como destaque uma maior utilização de nanopartículas devido às melhorias que ela dá nas propriedades dos materiais, como uma melhor distribuição nas massas cerâmicas, como uma redução na temperatura de calcinação e sinterização de corpos cerâmicos, o que acaba gerando melhores propriedades microestruturais, mecânicas e ópticas quando comparados a materiais micrométricos. Assim, um nanomaterial pode ser definido como aquele material que contém partículas num estado desagregado ou na forma de aglomerado, onde essas partículas possuem uma dimensão externa de tamanho entre 1 a 100 nanômetros. Assim, uma das formas mais eficazes de se obter essas nanopartículas é a partir da síntese sol-gel. Processo esse que é definido como uma maneira de sintetizar óxidos inorgânicos a partir da formação de um sol, onde nós temos partículas coloidais dispersas em um fluido que fazem ligações entre si, formando um gel, onde por fim é eliminado todo o solvente ali restante a partir de uma evaporação. Assim, a partir dessa síntese sol-gel convencional, foi criada a síntese sol-gel proteica, que tem como diferença a substituição dos alcóxidos convencionais utilizados como álcool por solventes orgânicos, como gelatina e a água de coco. Então, o objetivo do nosso projeto é identificar se a utilização de solventes orgânicos diferentes, água de coco verde e água de coco maduro, no processo sol-gel proteico, interfere na obtenção de alumina, especificamente na pureza e no tamanho de cristalito. Agora falando sobre a metodologia do projeto. Primeiramente, nós filtramos a água de coco em ultrafiltro para eliminar todas as impurezas ali contidas. E assim ela foi misturada com nitrato de alumínio monohidratado. Essa solução ali formada tem uma concentração de cerca de 2,5 mol por litro. Essa solução foi levada até um aquecedor magnético por 60 minutos a 80 graus Celsius para a eliminação de todos os gases nitrosos ali presentes e a formação do gel, como podemos ver na figura ali acima. Esse gel ele foi levado até um forno estufa por aproximadamente 24 horas a 100 graus Celsius para a formação do nosso cheirogel, que nós podemos ver nessa imagem aqui abaixo. E esse cheirogel ele foi diminuído e foi levado até o forno mufla por aproximadamente 4 horas para uma pré-calcinação a 500 graus Celsius. Ele foi retirado, novamente diminuído e levado para uma calcinação final por 3 horas a 1100 graus Celsius. Falando então da caracterização que nós fizemos as análises, primeiramente, na primeira secagem que ocorreu, nós fizemos a análise do FRX, de fluorescência de raio-x, para verificar qual seria o percentual de alumina formado. E após a calcinação final, nós fizemos duas análises, a de difração de raio-x, a fim de determinar o tamanho médio de cristalito, e a microscopia eletrônica de varredura, o MEV, a fim de analisar a morfologia dessas partículas. Então, partindo para os resultados, começando pelo FRX, nós não obtivemos exclusivamente alumina, porém o valor dela foi superior a 97%, sendo encontrado em menor quantidade outros óxidos, como o óxido de potássio e o óxido de cálcio, sendo eles menor ou igual a 2%. Porém, isso não é um fato de que existe uma relação entre a pureza e o tipo da água. Partindo para o DRX,
nós temos duas amostras, a SV4, que corresponde à água de coco verde industrializada, e a amostra SV3, que corresponde à água de coco maduro. Ambas as amostras foram submetidas a diferentes temperaturas de calcinação, a 500 graus Celsius e a 1100 graus Celsius. Como podemos observar aqui, ambas as amostras a 500 graus Celsius são amorfas, então elas não apresentam nenhuma fase cristalina, diferentemente de quando são submetidas a 1100 graus Celsius. Como podemos observar aqui na amostra SV4, ela não cristalizou completamente, e aqui nós temos uma fase chamada de fase Corinto, que ela não apresenta propriedades tão interessantes, diferentemente da nossa amostra SV3 de água de coco maduro, onde nós temos uma fase chamada de fase romboédrica, que apresenta essas propriedades interessantes. Falando então do tamanho de cristalito, nós encontramos que na água de coco verde ela obteve um tamanho de cristalito igual a 24,38 nanômetros, enquanto na amostra de coco maduro nós obtemos um tamanho igual a 6,70 nanômetros. Seguindo para o MEV, aqui nós temos uma amostra da água de coco maduro, onde nós podemos perceber, até pelo tamanho do cristalito citado anteriormente, que ela apresenta um tamanho menor a 100 nanômetros, mas em estado totalmente aglomerado, como podemos ver aqui na foto. Diferentemente da nossa amostra de água de coco verde, nós podemos ver que ela tem um tamanho superior a 100 nanômetros, e isso provavelmente se deve ao fato de que a água de coco verde é industrial. Então, aquelas impurezas que acabam aparecendo durante o processo industrial dela, elas acabam interferindo diretamente em questão do crescimento de partícula, como podemos ver no artigo de Soares. Então, dessa forma, nós podemos concluir que a rota sol-gel proteico ela foi eficiente para a síntese de pós nanométricos de alumina, mais em estado aglomerado, e também é possível afirmar que, dentre os parâmetros que nós estudamos na nossa pesquisa, a água de coco maduro, ou seja, a água de coco natural, ela foi mais eficiente nessa obtenção de partículas nanométricas. Obrigada pela sua atenção.